Olá, gente! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa, gente! É com muita alegria que estamos aqui hoje para passar a mensagem da Páscoa para vocês. Posso falar? Fala! Que Jesus esteja com você e toda a sua família. Amém, filha. Então vamos pedir, vamos pôr as nossas mãos em posição de oração, Giovana? Vamos pedir a Jesus para que Ele se sinta à vontade aqui no meio de nós, que Ele esteja à vontade aí na sua casa, com seu papai, com a sua mamãe, aonde você estiver, que Ele esteja aqui presente nessa palavra e que possamos ouvir com atenção e guardar no coração as boas novas. Então, hoje é um dia muito especial. Muito especial. Nós vamos falar da Páscoa. Giovana, Oi. a Páscoa é do coelhinho? Não. A Páscoa é de quem? De Jesus. Nós podemos até comer o ovo. O ovo é uma delícia, né, Giovana? Porque Jesus mandou seu único filho para morrer na cruz para tirar todo o pecado do mundo. Muito bem. Sabe por quê, gente? O chocolate, ele é gostoso, ele é doce. Ele simboliza a doçura de Jesus em nossa vida. Mas a verdadeira Páscoa, o símbolo da Páscoa é Jesus, é a ressurreição, é que Ele está vivo, Ele não morreu. Vamos saber um pouquinho dessa história? Sim. Tá vendo esse mundo aqui maravilhoso? No princípio, Deus fez todas as coisas, Ele fez tudo perfeito. Ele também nos fez do jeitinho que Ele imaginou, a cor dos olhos, do cabelo, o coração, o temperamento de cada um. E Ele nos ama e Ele quer que a gente esteja sempre pertinho dEle, que a gente esteja em oração, em relacionamento com Ele. Acordou, diga: bom dia, Jesus. Tenho ar dentro do meu peito, meu coração bate, estou viva, aleluia, Jesus, obrigada pelo sopro da vida, Senhor. Tudo dais graças. Mas infelizmente a desobediência entrou nesse mundo quando Deus criou. Vocês lembram, né, da história de Adão e Eva, né? Eu lembro totalmente. Adão e Eva desobedeceram a Deus. Não foi assim que a gente aprendeu? Sim. Segura aqui, Giovana, a Eva. Aqui. Eita! Isto. E aquele pecado, crianças, trouxe a morte ao mundo, não é? Que a gente aprendeu que se eles comessem do fruto daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal, eles iriam morrer, não é? Então, a consequência do pecado, da desobediência a Deus, é o pecado. Muito bem. E o pecado se espalhou pelo mundo. Se espalhou totalmente, se espalhou. E o resultado é a morte. E Deus nos ama tanto, que Ele enviou o teu Filho amado, Jesus, ao mundo. Sabe por quê? Para Ele nos aproximar novamente do Criador. Vamos ver a história de como começou a Páscoa? Sim. Vamos, se a Páscoa é só ir nesse dia, dessa semana, ir lá no mercado e comprar um ovo? Não. Vamos ver o que aconteceu? Vocês lembram de Abraão, né? Que ele era casado com Sara, ela era estéril, e Deus deu um filho para eles na velhice, não foi? E que Abraão seria um pai de grandes nações, uma grande nação. Então, o Abraão teve o Isaac teve um filho, o filho do seu filho teve um filho, e muito tempo se passou, e essa população cresceu. E foi tendo muitos filhos. Isso, os israelitas cresceram, eles
se multiplicar em grande quantidade. E eles foram morar aonde? Que lugar é esse aqui, Giovana? Tem as pirâmides, deserto. O Egito! Isso, eles foram morar no Egito. E o Egito era governado por um faraó que não amava a Deus, que não reconhecia Deus como nosso Senhor, que fez o céu, que fez a terra, não é? Ele estava preocupado com aquela população ali no Egito que não parava de crescer. Ele ficava imaginando, imagine se tiver uma guerra e esse povo vai ficar contra mim, eu vou perder essa guerra. Eu vou transformar esse povo em escravos. Aí, olha, as correntes prendem as pessoas, né? Um prisioneiro não é livre, ele não tem liberdade. Aí sabe o que aconteceu? A Páscoa começa a partir desse momento, quando o povo israelita, o povo de Deus, se tornou escravo. E esse povo pediu a Deus em prece, em oração, em petições que Deus tomasse frente, que Deus resolvesse a situação deles e terminasse com essa escravidão. Aí, sabe o que aconteceu? Quando eles pediram misericórdia de Deus, Deus enviou Moisés para dizer ao faraó para ir libertar o povo. Aí Moisés chegou para o rei e falou: olha, rei, eu estou aqui no nome de Deus e eu, em nome de Deus, peço que o Senhor liberte o povo dele, que deixe o povo dele ir. Que deixe o povo dele ir. Se você não libertar, coisas terríveis irão acontecer. E o faraó falou: não, eu é que mando aqui e esse povo são meus escravos. Nada vai acontecer aqui. Esse povo vai ficar comigo. E assim foi. Muitas coisas terríveis aconteceu no Egito. Aí, só que o faraó, por ter um coração muito duro e teimoso, sofreu grandes pragas no seu país. Aí, a 10ª praga foi a mais terrível. Deus falou para Moisés: olha, essa praga, o faraó vai libertar o meu povo e vocês vão ter liberdade. Fala para ele que haverá morte dos filhos, de todos os filhos mais velhos do Egito. Todo primeiro filho será morto. E o faraó não acreditou. Só que Deus pediu Moisés para preparar o seu povo. Eles iriam fazer o seguinte: os israelitas deveriam matar um cordeiro, que seria um cordeiro puro, sem mancha, sem ser machucado, sabe, saudável. Deveriam comer a sua carne e o seu sangue teria que ser passado nos batentes da porta. Desculpa, gente, é um trovão. Né, Giovana? Foi assim que a gente aprendeu? Assim foi o que aconteceu. Assim, Deus disse: verei seu sangue, aqui, verei seu sangue e passarei sobre suas casas. Aquelas crianças não vão morrer, as crianças dos israelitas. Mas onde não houver sangue, a marca de Deus, sim, essas crianças irão morrer. E os israelitas obedeceram a Deus. Mas o primogênito dos egípcios morreram. Até o filho do faraó morreu. Finalmente, o faraó disse: vai embora da
saia, pega seu povo, pega seus animais, seus gados, suas ovelhas e vão embora daqui. Senão, nós vamos morrer e eu não quero morrer. Vocês se lembrarão disso como Páscoa, gente. Sabe por quê? Porque naquele momento em que o povo de Israel foi livre da escravidão, eles fizeram uma festa. Por quê? Eles foram salvos, eles foram libertos, eles foram salvos da morte e foram libertos, tiveram liberdade. E desde esse dia, a Páscoa é comemorada. Assim, crianças. Crianças e meninos e meninas. Assim, crianças, olha que lindo desse cordeiro. Esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Foi na cruz que Jesus carregou os nossos pecados. Foi na cruz que Jesus comprou para nós toda a redenção. Foi na cruz que Jesus esmagou a cabeça da serpente, aquela que foi do paraíso e convenceu Eva e Adão a pecar. Vocês se lembram, né? Eu lembro muito bem. Cristo venceu a morte. A morte de Cristo nos traz vida. Não é verdade? Só que crianças, Deus nos ama tanto que Ele enviou o teu filho amado. Olha que lindo do bebezinho. Jesus nasceu aqui nesse mundo, tá vendo? Ele teve uma mamãe, né? Maria. A gente sempre aprende no Natal, né? Sobre a vida de Jesus. Então, Ele veio ao mundo. E Jesus foi um bebezinho que cresceu, que ele foi criança, foi jovem e quando adulto ele exerceu o seu ministério. O pecado nos separou de Deus, mas Jesus veio para nos aproximar de Deus novamente, não é? Jesus é a ponte entre nós e Deus. Jesus, quando esteve aqui nessa terra, ele curou doentes, ele alimentou pessoas famintas, ele amava os rejeitados e ensinava a todos sobre o reino de Deus. Mas alguns líderes religiosos não gostavam do que Jesus dizia e tinha muita inveja dele. E eles odiavam, né, Giovana? Essa palavra. E eles odiavam tanto Jesus que queria a morte dele. E eles decidiram que Jesus deveria morrer. Jesus não fez, e Jesus nunca pecou. E Jesus, gente, foi o nosso cordeiro. O nosso cordeiro que foi humilhado. Ele foi chicoteado. Ele apanhou muito. Eles colocaram na cabeça de Jesus uma coroa de espinhos. Sofreu muito, né, Jesus? Foi carregar uma cruz de madeira, uma cruz pesada, um morro enorme acima. E sozinho. Ninguém ajudou. No alto do monte ainda, crianças, eles pregaram os pés e as mãos de Jesus na cruz com cravos, com pregos enormes. No alto do monte, Jesus foi crucificado. Mas será que assim acabou? Jesus morreu e acabou? Não.
Não, Jesus foi crucificado entre dois criminosos, porque quem morria na cruz eram as pessoas que cometiam os crimes mais odiondos daquela época, eram assassinos, e Jesus foi crucificado injustamente. Foi ali que Jesus provou ser o Filho de Deus. Algumas pessoas riam, sabe aqueles sacerdotes que tinham inveja de Jesus? Eles riam de Jesus e zombavam dele. E é muito Ainda dizia, se você é o Messias, se você é o Salvador, salva a sua vida. E sabe o que Jesus fez? Salvar a sua vida, né? Que Jesus saísse da cruz. Jesus até podia fazer isso, podia pedir os anjos, né? Mas ele teria que cumprir a promessa, o propósito de Deus nessa vida. E que Jesus foi muito obediente, né? Nós devemos aprender assim com Jesus, né? E Jesus pediu a Deus, Deus, perdoa esses homens, eles não sabem o que faz. Gente, e ainda quando Jesus parava, eles davam aqueles botes pesados. Quando Jesus estava para morrer, ele fechou os olhos e disse, tudo está concluído. E ele havia completado a obra que veio realizar aqui na terra por causa do seu grande amor por mim, pela Giovana, por você, por todos nós. Eles enterraram Jesus, olha, num túmulo, parece uma caverna, tá vendo? Ele foi colocado num túmulo e fechado por uma enorme pedra pesada. Pesadíssima. Aí Jesus morreu na sexta-feira. No domingo de manhã, 3 mulheres foram lá no túmulo visitar Jesus. E elas estavam preocupadas. Como iremos entrar lá no túmulo? Aquela pedra é muito grande, ela é pesada, nós não vamos conseguir remover. Teve uma explosão, tudo tremeu. Quando elas chegaram, a pedra não estava lá, ela havia sido removida. Sai da joga. Isso. Tava lá grudadinha assim, ó. Tava grudadinha. O corpo de Jesus tinha desaparecido. Havia anjos ali. E eles disseram, Jesus não está morto. Jesus ressuscitou. Ele está vivo. E elas ficaram com medo, assustadas, mas muito felizes, gente. Minha mãe tá até chorando. Jesus está vivo. Eu já tô chorando. Por isso, crianças... Pai, a gente tá fazendo um vídeo, para de chorar. Jesus está vivo. Ele venceu a morte. E ele foi ver os discípulos. Ele mostrou as chagas das suas mãos, onde que cravaram aqueles pregos na cruz. Jesus doeu mais em Jesus. Gente, ele mostrou as suas chagas para quem duvidou dele, sabe? Gente, quem pensa que foi aqui, ó, na palma da mão, não foi aqui, ó. E ele pediu para que agora eles anunciassem ao mundo o que eles viram e tudo aquilo que Jesus ensinou. Que todos os seus pecados poderiam ser perdoados se confessassem, se arrependessem. De verdade. Né? Assim, eles se voltarão para Deus. Assim, a gente se volta para Deus. Assim, a gente volta a ter relacionamento com Deus. Mãe, eu até choro. Ai, meu Deus. Ai, meu. Isso, e lembre-se disso, que tudo isto foi possível porque eu fiz o sacrifício, porque eu fui o Cordeiro de Deus. Sim. Né?
Jesus e seus discípulos... Mãe, você vai usar isso daqui Agora mesmo, bem que você me lembrou. Jesus e seus discípulos, gente... A gente tem que lembrar um momento muito importante que até hoje é celebrado em todas as igrejas cristãs. Jesus e seus discípulos celebravam a festa da Páscoa, sabe? E Jesus ceiou com seus discípulos e eles celebravam a Santa Ceia. E Jesus disse que aquilo ia ser um memorial. Aí sabe o que aconteceu? Jesus marcou a aliança entre o Deus e o homem. E foi ali que tudo começou, o sofrimento de Jesus. Porque ele sabia que seria a última refeição antes da crucificação. E Jesus estava triste. Porque foi ali que começou o sofrimento, a dor que ele teria que passar. Aí Jesus foi jantar com seus discípulos. E Jesus à mesa disse: eu sei quem vai me trair. Aqui nessa mesa há um traidor. Mas mesmo assim, pela obediência a Deus, manteve-se firme sem reclamar. E Jesus mostra que devemos sempre obedecer a Deus. Aí Jesus pegou o pão e disse: lembre-se de mim ao comerem. Em seguida, Jesus pegou o pão, deu aos seus discípulos. Em seguida, Jesus pegou o pão, deu aos seus discípulos e disse: comam, pois este é o meu corpo. Depois pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus e disse: bebam, este é o meu sangue derramado para que seus pecados sejam perdoados. Fazei isto em memória de mim. Ali Jesus sabia que estava chegando a sua hora. Depois dessa ceia, Jesus foi ao jardim orar. Cadê, Giovana, o livro? Tá vendo? Depois Jesus foi ao Getsêmani orar com seus discípulos. Só que quando ele olhou, todos os seus discípulos estavam dormindo, só ele. Aí sabe o que ele pediu a Deus? Deus, eu sei que os meus inimigos querem que eu morra, mas eu sei que a morte faz parte do plano, Pai, Paizinho. Mostre-me, Pai, se há outra maneira. Jesus pediu para Deus, suplicou se haveria outra maneira, que ele não precisasse passar pela crucificação. Mas caso contrário, Paizinho, eu farei tudo o que me pede. E chegaram os guardas para prender Jesus. E o resto da história a gente sabe, né? Da morte de Jesus. Mas Jesus ressuscitou e voltou. Procurou seus amigos. Sim! Né? Cadê? E todos ficaram felizes, porque eles tiveram mais algum tempo com Jesus aqui na terra. Desculpa. Nossa, Jesus está vivo, ele venceu a morte. Agora vocês vão anunciar ao mundo essa boa nova, meus irmãos. Vocês deverão anunciar que eu dei a minha vida por vocês, que vocês devem se reconciliar com meu Pai. E assim foi. Passou alguns dias,
Jesus voltou para o céu, subindo, porque ele foi porque ele foi elevado. Seus discípulos ficaram observando, admirados, olhando para o céu. Aí um anjo que estava ali perto disse: ele voltará da mesma forma que ele veio, ele voltará. Estejam preparados, pois a volta de Deus está próxima, minhas crianças, meus amiguinhos. A Páscoa, crianças, é isso tudo, é o sacrifício de Jesus, a aliança que ele fez com Deus. E ele criou essa ponte, aquilo que seria dor, que seria morte, foi uma ponte entre o pecado que acabou e Deus. Então, vamos reconhecer os nossos pecados? Vem, Gi. Vamos entregar a nossa vida a Jesus? Não foi assim que Jesus pediu? Então, posição de oração? Posição de oração? Senhor Deus, Papai do céu, a gente tem que ter intimidade, fica à vontade. Como você fala com seu papai, como você fala com a pessoa que você ama. Papai do céu, não precisa de eu reconheço que eu sou pecador, que eu sou pecadora. Perdoa os meus pecados, Deus. Escreva, Deus, o meu nome no livro da vida, Jesus. Oh, Senhor, eu te reconheço, Deus, como meu Salvador, suficiente e único Salvador da minha vida. Amém. Então, crianças, que vocês tenham um dia de paz, que vocês tenham dias alegres, que Deus possa trazer esperança para esse coraçãozinho aflito, que vocês tirem esse medo do coração, porque toda vez que Deus vê seu povo injustiçado, não foi assim que a gente aprendeu? Que Jesus alimentou os famintos, Jesus curou os doentes, que Jesus esteve ao lado dos oprimidos. Jesus não gostava de injustiça. Como nós estamos vivendo esse momento de pandemia, esse momento de quarentena, esse momento em casa, vamos pedir socorro a Deus. É hora da gente agradecer a Deus pelas nossas vidas e pedir a Deus cura, libertação, porque quando não se há resposta ainda na ciência, no homem, a resposta está em Deus, a resposta vai vir do alto. E já começamos com uma semana de jejum. Vamos fazer sacrifício, orar e pedir a Deus. E Deus vai ouvir as nossas súplicas. Posso falar? Pode. Gente, se vocês querem que esse coronavírus acabe, é só a gente orar bem para Papai do Céu. E Papai do Céu tira esse vírus. Isso, filha. É tomar todos os cuidados devidos que a gente já está cansada de saber. Gente, tem que se arrepender de verdade. Isso. Sabe por quê? Essa oração, essa intimidade é entre você e Deus. Ninguém vai estar vendo. Você vai fechar a janela as janelas, fechar a porta, ficar lá quietinho dentro do seu quarto e vai estar em oração, vai entregar a sua vida, a vida da sua família, a vida do seu irmão, a vida de todas as pessoas que você ama. E Deus vai mudar tudo, porque Deus tem esse poder. Deus venceu a morte, Jesus ressuscitou, Ele está vivo. Então, que a paz de Jesus esteja conosco, que esteja com você. Você que está assistindo aí. Fica com Deus e Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Beijos.